Christine, o Carro Assassino, foi um filme de horror do consagrado diretor John Carpenter, lançado em 1983, baseado em um romance do mestre do terror Stephen King. Carpenter dispensa comentários, já que ele alcançou o status de um dos melhores cineastas do gênero com Halloween, obviamente. Entretanto, em 1982, quando o Bigodão lançou O Enigma de Outro Mundo, apesar de hoje ser um clássico também, ele tomou uma enrabada, um fracasso de bilheteria, o que o colocou em xeque com os executivos de Hollywood. Daí, em 83, quando ele ouviu falar do novo romance de King, Christine, ele pensou, preciso adaptar essa parada para retomar as rédeas da minha carreira. E não deu outra. Fracassou em bilheteria de novo, mas enfim. O importante é que hoje, o filme desse carro do cornudo se transformou em um clássico cult. Um adolescente que sofre agressão física de jovens idosos no colégio e castrado por sua própria mãe, compra um carro todo sacaneado de um velho muito suspeito. Ele mal sabia que esse veículo não era nada abençoado. Do nada, Christine começa a sentir ciúme possessivo e chega ao extremo de se livrar e se vingar de qualquer um que se aproxime dela de seu dono. Um carro simplesmente dominado pelas trevas. Eu sou o Wes do Cinemania e hoje é o dia de analisarmos Christine, um filme muito pedido por vocês, que passou infinitas vezes no cinema em casa. Bom filme pra passar 5h30 da tarde, cheio de palavrão e patifarias, e você vai saber tudo sobre ele agora. Não esquece de deixar o seu like para ajudar no engajamento do vídeo, beleza? Então, se der. O filme começa com Bad to the Bone, para introduzir você no clima. Nenhuma música toca no filme de graça, todas elas, principalmente as que tocam no rádio da Christine, ajudam a explicar o que tá acontecendo, o que é muito legal. E o carro é esse aí, um Plymouth Fury vermelho e branco de 1958. Todos os outros são brancos, ele é o único vermelho da fábrica, a cor da raiva e do desejo. Olha só, vocês já vão entender. E ele já começa decepando a mão de um mecânico sem dó nem piedade. Ah não, justo a mão da poesia! E não satisfeito com um, o carro leva 2 de vala, quando um outro mecânico senta no banco e suja o carro com cinzas do charuto. O responsável vai checar porque ele tá com os faróis acesos e cai o pacotão. Anos depois, conhecemos os personagens principais. Claro, adolescentes. Eles. Esse é o Dennis Guilder, o melhor amigo de Arnold, ou Arnie Cunningham. E apesar do Arnie ser um esquisitão e correr como se tivesse com a cueca enfiada no toba, os dois são muito amigos, mesmo que a mãe de Arnie seja rédea curta com os dois. Em resumo, ele reclama que seus pais são autoritários demais, não permitem palavrões em casa, etc. Já o Guilder prefere que ele saia do casulo e fique com alguma garota, mesmo que ela tenha bigode. Eu acho que é do bigode que ele tá falando. No colégio, Guilder já é mais descolado, fala com as garotas e tudo mais, inclusive as garotas dão em cima dele, né? E o Arnie tem essa cara de Dudu Camargo depois da cagada, ou seja, toda hora dá vontade de dar um socão na cara dele. Que você tá fazendo, seu bosta? Abrem-se os portões do inferno e de dentro saem assim uns alunos do ensino médio que tem simplesmente 40 anos de idade. Um pedófilo na área, hein, garotas? Não que elas pareçam muito mais novas. Se esse cara é virgem, eu sou o Renato Cariri. Na cena seguinte, Guilder fica sabendo que Arnie está em apuros. E como ele é muito gente fina, o mano vai ajudar. E na oficina da escola... Da escola? Tem uma oficina de carros dentro de um colegial. Então beleza. Nessa oficina da escola, os alunos estão bulinando o Arnie. Não, para. Ô filme, tu vai me dizer mesmo que esse brother é um aluno do ensino médio? Maluco tem uns 35 anos. Fora que ele tem costeletas modernas e carrega um canivete. O que eu acho bizarro nesses valentões dos anos 80 é que as brincadeiras são brutais. O cara quer esfaquear uma criança de graça, simplesmente porque ele acha divertido. Guilder dá uma porrada no criminoso, daí vem um bolo fofos por trás e dá uma apertada no... O quê? Forte, forte, mais forte. Eu acho que foi você que gostou. Só falta dar uma cheirada na mão pra complementar. Então chega o diretor pra acabar com a confusão e, como era de se imaginar, o Buddy ameaça o Arnie simplesmente de morte. Bem seguro esse colégio. Na volta, um desanimado Arnie avista algo no meio do matagal. Era um carro vermelho, todo quebrado e empoeirado. Por alguma razão,
Então, Arnie se apaixona por esse carro zoado, ao contrário de Gilder, que acha muito suspeito. Aparece então um velho estranho chamado Lee Bay e oferece a venda do carro por $250. Ele diz que o carro, ou a carre, essa bosta desse pronome, esse foniquito aí chama-se Christine. Her name's Christine. O antigo dono, que era o seu irmão, faleceu há 6 semanas. Por isso, ele está vendendo. Gilder tenta impedir, mas o Arnie se faz de moco. Look, I'm buying her. I don't care what you say. Claro que os pais dele ficam fumados da vida e não deixam nem ele estacionar na garagem. Fine. Não importa, você pode estacionar de graça numa oficina aleatória cujo dono nem te conhece. Todo mundo fuma nesse filme, inclusive o carro, né? E todo mundo também fala que o carro é uma porcaria, porque é antigo. E isso não faz sentido nenhum, é uma antiguidade mal conservada, ele não necessariamente é uma porcaria. O tiozão da oficina, chamado Darnell, mascador de tabaco, dá maior coça neles, mas deixa Arnie ficar por lá. É só ele não esconder nada de trás do micro-ondas. E ele realmente fica lá a maior parte do tempo, consertando a Christine. E aí é que a coisa vai feder. Nessa cena, ele escuta Johnny Ace, uma música chamada Jurando Meu Amor. Em tradução, não quero nem saber o que ele vai fazer dentro desse carro. No dia seguinte, Gilder tenta falar com a tal garota nova, mas ela dá um fora ao dizer que já tem um encontro na sexta-feira. E pra piorar, quando ele vai encontrar a Arnie na sua casa, o mané já começa a mudar de feição. Oh, shit. Tira os óculos, claro, pra dizer que tá menos nerd, e passa um lápis no olho porque isso é coisa de gente má. Get off my back. A mãe desse mané descobre que o último dono havia morrido mesmo, só que dentro do carro, sufocado com monóxido de carbono. Arnie doesn't know anything anymore. Gilder vai tomar satisfação com o velho, mas ele descobre que foi um suicídio na verdade. Então ele conta um pouco da história do seu irmão. A única coisa que ele amava era Christine e ninguém poderia se meter entre os dois. Antes dele, sua sobrinha foi morta sufocada no carro e a mulher de seu irmão também. Depois que eles tentaram se livrar do carro, Christine misteriosamente voltou pra lá. Ou seja, o carro já estava amaldiçoado. What do you mean came back? Na sexta-feira, Gilder está no jogo quando observa Christine chegando no estacionamento. E simplesmente sai o Arnie do carro com a garota nova do colégio, chamada Lane. Bichão tava pegando muito, e Arnie do nada vira um galã. Mas por que, cara? Bonito ele não ficou. Deve ter desenfiado a cueca do fiofó. E sabe quem mais viu o carro parado lá? Este velho idoso aqui, que foi somente expulso do colégio. Mas sim, o casal mela cueca. Gilder ficou com tanto ciúme que levou uma voadora no jogo. Ele até leva a garota para um cinema drive-in. Eles estão lá no balacobaco, coisa que o Silvio Santos gostava muito de passar para as crianças assistirem. Daí a mina fica com ciúmes do carro, o que faz o maluco sair com o piloto levantado no meio da chuva atrás dela. Mas quando eles voltam, um dos para-brisas trava. Era a oportunidade perfeita para Christine dar um fim na concorrência, e de uma forma sobrenatural. Porque quando Lane vai comer um sanduba, ela se engasga e tudo dentro do carro é iluminado por um clarão, enquanto as portas travam e Arnie não consegue salvá-la. A sorte foi que Lane consegue puxar a trava e um homem a desengasga. Porque se fosse por esse lixo imundo aqui, ela teria sido levada pelo homem do saco. I think you're just sexually frustrated. Ah, cala a boca, Dudu Camargo. E as suspeitas eram verdadeiras. Christine estava realmente com ciúmes de Arnie, tanto que ela nem dá partida. Foi só pedir com carinho que ela abriu as rodas pra ele. Existem pessoas aposentadas, pessoas com tempo livre, pessoas desocupadas e existem esses corno aqui. Os caras saem de casa na chuva só pra sacanear o carro do coitado do mancebo. E detalhe, essa oficina é a casa da mãe Joana, né? Porque qualquer um entra e sai a hora que quiser. A justificativa é de que essa oficina é do tipo conserte você mesmo, mas não tem hora de abrir, de fechar, bagulho é avacalhado. Beleza, os futuros presuntões aí começam a arregaçar a Christine de todas as formas possíveis e imagináveis. E é muito boa a música que toca nessa cena. Na manhã seguinte, quando o Arnie, todo pintoso, vai entrar na oficina com a Lane, não sei porque ela gostaria de conhecer uma oficina podre, né, mas beleza, ele dá de cara com a sua amante completamente
destruída. E não somente destruída, deram uma defecada básica no painel. E ele fica pistola, quase agride a coitada, fica fulo até com a mãe dele, talvez com razão, já que ela não quis deixar Christine na garagem de casa. Oh, fuck you. Mas também não é motivo pra mandar a mãe dele ir cavalgar numa foca. O Emo-Aranha sai na mão até com o pai dele. Dá uma relaxada aí, Cristiano. Depois de toda essa confusão, temos uma das melhores cenas do filme. Arnie está na oficina e começa a trocar uma ideia com Christine sobre consertá-la. É nesse momento que Christine se revela praticamente um objeto com vida própria. Okay, show me. Ele dá o comando e ela começa a se consertar sozinha. Como eles fizeram essa cena, né? Ela é muito bem feita. Percebam algo muito bizarro. Essa é uma cena de striptease de um carro. A música que toca na cena é uma música erótica. É como se Christine estivesse fazendo uma baixaria na frente do Arnie. Ele gosta. Agora o bicho vai mamar. O primeiro a morrer é o carinha que curte pegar numas bolas. Ele vê a Christine num beco escuro, tocando uma música. Não dá pra saber se Arnie tá dentro do carro, já que eles meteram um fumê bem escuro pra manter o mistério. O carro então começa a perseguir o manezão a qualquer custo, e ela é implacável. Em determinado momento, o Jonah Hill entra num beco sem saída e adivinha, Christine se comprime entre as paredes e esfola o desgraçado no meio. Nesse ponto, o Arnie está no seu maior nível de descolado, que é beber e usar casaco com a gola levantada. Esse cara é mau mesmo. E Gilder percebe que não apenas o visu, mas a personalidade dele está mais impiedosa, visto que ele não teve compaixão nenhuma pelo coitado que morreu. Surge um detetive na trama que acha muito suspeito um carro tão antigo ter suas peças completamente restauradas, depois do vandalismo que fizeram na oficina, e as coisas vão ficando apertadas pro Cunningham. Shit wipes off. E o máximo que ele consegue disfarçar é fazer essa cara de psicopata. Os próximos são Buddy e seu capanga genérico. Christine os persegue incansavelmente até um posto de gasolina e começa a arregaçar o carro do cara. Buddy, inclusive, parabéns, pior atuação do filme. Come on, Frank, we're not finished yet! O posto de gasolina explode e a Christine sai pegando fogo na estrada, nessa cena icônica, até atropelar o Buddy e ele virar um torresmo. Depois, até o Darnell, o dono da oficina, é assassinado. Ele entra no carro a fim de pegar o Arnie, mas acaba sentando no banco do carro em cinzas e fica lá de boa. E fica lá de boa até ser esmagado pelo banco. Ele ia morrer do pulmão mesmo, então beleza. Quando os detetives encontram o corpo, Arnie se borra inteiro, mas ele deveria se preocupar mesmo com o peso do chifre, porque Lane liga diretamente pro Dennis Gilder pra se encontrar com ele. E o Gilder já mete essa: não se preocupe com o Arnie, ele nunca faria isso. Ele não, né? Já você. Mas a questão é que Lane está suspeitando da Christine, aquela piranha. É muito louco como o filme, já com todo o tempo de entendermos o modus operandi do carro, trabalha a tensão de vê-lo em uma rua escura. E a gente acaba torcendo pelo Gilder porque ele é o melhor personagem do filme. E aqui temos um diálogo entre ele e o Arnie sobre o que está acontecendo com a sua personalidade e principalmente sobre a amizade deles. Até que seria legal se o Arnie não ficasse com essa cara de quem tá vendo a avó na privada. A carinha dele. Sem mais esperanças, Lane e Gilder chamam Christine pro fight, escrevendo no capô dela hoje à noite na oficina do Darnell. Você acha que ela não vai aparecer? Ah, vai. À noite, os dois invadem o lugar na maior facilidade do mundo, claro. E Dennis se prepara com um trator. Quem dirige carro com certeza dirige um trator. Eu sei dirigir um trator também. Quem não sabe? E pra quem pensava que a Christine iria entrar no pinote pelo portão, errado. Ela já estava na oficina, camuflada numas latarinhas velhas. Sem dó nem piedade, ela quase arranca uma lasca da bunda da Lane. E depois de arrebentar uns carros, o filme mostra como Christine é um carro rodeado por uma força paranormal e maligna. Ela volta pro escuro e se conserta novamente. E isso revela que Arnie estava dentro do carro na grande maioria dos atentados. Porém, quando o carro tenta massacrar a Lane, atravessando o escritório do lugar, Arnie sai do carro com um caco de vidro na barriga. Morreu bonito, graças a Deus, não aguentava mais olhar pra cara desse imbecil. Ele, né? Porque Christine continua vivaça.
e disposta a se vingar novamente. Só que ela vai na maciota demais, o que dá tempo pro Gilder chegar por trás de stealth com o trator e esmagar o carro. Ele ainda tenta se recuperar, mas não tem jeito. Christine é esmagada por completo. Mas ela já não tinha sido antes? Não, os vândalos não a esmagaram, apenas amassaram a lataria e a vidraça. E assim, ela conseguiu se refazer, mas dessa vez foi completamente esfacelada. Apesar de ser estranho o rádio não parar de tocar até que o motor seja atingido. É horrível saber que eles destruíram 25 modelos de Plymouth Furies para fazer esse filme. No final, Lane, Dennis e o detetive levam os restos mortais do carro pro ferro velho e a Christine vira um cubo de sucata. Mas então... era um tiozão no rádio. Não sacaneia, filme. God, I hate rock and roll. Cala a boca! Christine é um filme raro por conter o tema de um carro que sai por aí matando pessoas e não ser considerado um filme trash, porque ele não é. A produção é incrível, o mistério que envolve o carro é muito interessante e ele é bonito pra caramba e a direção do John Carpenter é espetacular. A filmografia toda dele é exemplar, mas Christine sem dúvidas é um dos mais divertidos. Na minha opinião, mais divertido que Halloween, por exemplo, que é um filme muito bom, mas o roteiro é de uma tensão ascendente que chega no ápice somente no final. Aqui, a onda de emoções é muito mais intensa. Você sente os personagens passarem por mais conflitos, apesar das atuações não serem lá essas coisas, tipo você fazer um olho arregalado não quer dizer que você tá atuando bem, como o caso do Keith Gordon, que não atua muito bem no filme. Era pra ter sido o Kevin Bacon, mas ele recusou. Mas o John Stockwell é muito carismático e a ironicamente chamada Christine Belfort, que já era uma atriz experiente, manda demais como a mãe rígida no começo e frágil quando descobre como este animal está agindo. Mas nem tudo são flores. O filme é meio barrigudo, ele tem momentos arrastados. Por exemplo, pra que serve o Gilder levar uma voadora e ficar de cama? Eu digo por quê? Pra termos o casal mais paia do filme em ação, literalmente botando a mão na massa. Lane decide sair com esse otário sem motivo nenhum. A melhor coisa do filme é a relação de Arnie com Gilder, e isso some no meio do enredo, reduzido depois a uma conversinha besta entre eles no carro. E o próprio Arnie, que vira um revoltadinho, mas não é explicado se isso aconteceu por influência do carro ou porque essa era uma personalidade reprimida dele e o carro só deu um empurrãozinho. Claro que muitos dos pilares do filme foram ideias de Stephen King, que se inspirou em obras como Carro, A Máquina do Diabo, de 1977, mas o filme, em comparação com o livro, tem algumas diferenças. A principal é que no filme, Christine já é do Capirotex desde sua concepção na fábrica, cena essa que não existe no romance, em que Christine é supostamente um carro possuído por um espírito, ou alguns espíritos humanos. Óbvio, no filme todas as cenas são muito mais rasas que no livro. Por exemplo, Lane se engasga com um pedaço de hambúrguer, da mesma forma que a esposa do irmão de Lee Bay morreu. Aqui não tem isso, ou pelo menos não é explicado. Apesar de tudo, a áurea sobrenatural em torno da construção do carro maldito funciona, ainda mais para quem tem o primeiro contato com a obra a partir do filme. O trunfo mesmo é a trilha sonora, que ajuda a construir a personalidade da Christine. Aqui o John Carpenter deu aula de como usar músicas para fazer isso. Ele é um gênio do cinema, conseguiu transmitir e adaptar uma história em que um carro realmente parecesse ter desejos e emoções. O cara com certeza tinha um bigode. Então é isso, Christine, o Carro Assassino é um dos meus filmes favoritos desse diretor. Tem problemas, mas apenas em uma segunda análise. Assistindo pela primeira vez eu duvido você não curtir. Gostaram? Querem mais reviews de filmes que passavam no cinema em casa? Se você gostou, não esqueça, deixe o seu like para ajudar no engajamento e inscreva-se no canal caso não seja inscrito para não perder os próximos. E se você tem interesse em receber os vídeos antes de todo mundo e ainda ter o seu nome creditado aqui ao lado, considere ser um membro do canal. Assim você ganha benefícios e ajuda a potencializar o Cinemania. E se você tem interesse em ajudar financeiramente o canal de forma esporádica, considere mandar um Pix de qualquer valor, assim você me ajuda a pagar as contas aqui de casa, beleza galera? A chave estará na descrição e eu serei eternamente grato. Em breve eu retorno para mais um vídeo, uma apertada no saco para ficar ligado e até a próxima. Ai, que gostoso!